Tá, então vamos começar a aula de hoje. Vamos começar o módulo Introdução a HTML. Esse módulo é dividido em várias aulas pequenininhas. Por que são pequenos? Porque futuramente eu quero fazer em videoaula, não da forma como a gente está gravado aqui, mas editando a videoaula, deixando sem problema nenhum. E eu gosto de fazer videoaulas pequenas, porque se eu tiver que atualizar ou regravar alguma coisa, eu regravo uma parte muito pequena. Fica mais fácil para fazer a gestão. Então, todo slide começar com verde aqui, teoricamente é uma aula, mas lembra que é uma aula no sentido de videoaula, pequenininha, de 4, 10 minutos talvez, 5 minutos, 10 minutos. No caso de uma aula nossa aqui, que a gente está tendo na Unifol, uma aula de 10 a meio-dia, nós vamos cobrir várias delas. Basicamente, que essa é a ideia, tá? Então, nós vamos falar um pouco dessas aulas aqui. E a primeira a gente vai iniciar com HTML, né? Então, a gente está no módulo de introdução ao HTML. Vou falar um pouco sobre uma introdução. A gente já sabe um pouquinho de HTML, que nós já vimos anteriormente, mas aqui a gente vai começar a aprofundar, tá? Então a pergunta básica que começa é: o que é HTML, né? Então essa Hypertext Markup Language, conforme o próprio nome já diz, é uma linguagem de marcação. O que é uma linguagem de marcação? É uma linguagem que você pega um documento textual e inclui alguns identificadores nesse documento para fornecer estrutura e semântica. Esses identificadores que você inclui no documento texto é chamado marcação, tá? Então, o HTML não é uma linguagem de programação, é uma linguagem de programação, é uma linguagem declarativa. Você declara alguns elementos no seu conteúdo que você quer disponibilizar na web e os navegadores web interpretam esses elementos que vocês marcaram, fornecendo estrutura e semântica para eles, significado para esses elementos. Então, se você for pensar, HTML é uma linguagem de marcação constituída de elementos. E esses elementos você aplica em trechos de texto que você quer disponibilizar na web. Você vai ter elemento que vai caracterizar um texto como sendo um parágrafo, você vai poder indicar uma figura, você vai poder indicar que determinada parte do seu texto é uma lista, que determinada parte do seu texto é um título do texto, determinada parte do seu texto é um cabeçalho, ou é um subtítulo, ou é um artigo principal dentro do seu documento. Ou seja, HTML vai fornecer elementos justamente para caracterizar esse texto que você quer disponibilizar na web. E isso é muito importante. Lembrando sempre, nós temos a questão de acessibilidade. A partir do momento que você pega um texto plano, sem identificador, sem declaração nenhuma, sem nenhum markup, esse texto se torna difícil de ser consumido por leitores, por exemplo, com dificuldades visuais ou auditivas. A partir do momento que eu pego um texto plano, um texto cru, e consigo colocar elemento semântico nele, eu estou dizendo para os navegadores web e para os leitores web, os leitores assim automatizados para as pessoas que têm dificuldade de leitura, por exemplo, eu estou dizendo para esses softwares como que eu devo interpretar aquele texto. Por exemplo, quando a gente está trabalhando com leitura, a gente enfatiza algumas palavras, não é mesmo? Como que você enfatiza, diferencia o tom de uma leitura para um leitor? A partir do momento que você pega no seu texto e declara ele com elementos específicos da HTML que provém essa semântica. Por exemplo, eu tenho um elemento strong, que faz com que, além do meu texto fique em negrito, o mais importante é que ele fique enfatizado no momento que esse texto fosse lido por um leitor de tela, por uma pessoa que tem necessidade especial. Então é muito importante a gente estruturar os nossos documentos que a gente quer colocar na web, mas fornecendo estrutura e semântica para esses elementos. Então, o objetivo dessa aula aqui é justamente dar uma familiaridade básica com HTML e praticar com alguns elementos. Então, só para a gente começar a entender como funciona HTML, repare que nesse primeiro texto aqui, eu estou dizendo que o meu gato é mal-humorado, grumpy, né? Irritadiço, né? Seria, acho que grumpy é outra tradução para isso aqui. Repare que isso é um contexto textual, né? Eu não tenho marcação nenhuma, é um parágrafo de texto. Meu gato é muito mal-humorado.
Embaixo aqui eu tenho esse mesmo texto já com essa declaração, com esse markup. Eu estou colocando aqui um elemento chamado P. O que é esse elemento P? Ele indica um parágrafo de texto. P de paragraph. Então aqui eu tenho um parágrafo chamado com conteúdo meu gato é muito mal-humorado. Primeira coisa que a gente tem que lembrar que, diferentemente de Java, que diferencia letras maiúsculas de letras minúsculas, HTML não. HTML é case insensitive, não é sensível à capitalização de letras. Ou seja, você escrever title, tudo em minúsculo, title, tudo em maiúsculo, uma letra maiúscula, outras minúsculas, ou qualquer combinação desse tipo, vai funcionar. Não tem problema nenhum. Mas é uma boa prática, e eu recomendo, né, a gente usar sempre padrões, né? É uma boa prática usar sempre letras minúsculas com os elementos HTML. Isso é o padrão que é utilizado. Da mesma forma em Java, que em Java você tem os padrões. A gente usa o padrão camel case, né? Primeira letra, talvez, de um método é letra minúscula. Se a palavra for composta, a primeira letra de cada palavra que faz parte dessa composição inicia com letra maiúscula. Ou seja, embora você não precise usar essa regra em Java, ela existe, ela é uma convenção. A mesma coisa aqui. Embora você não precise diferenciar maiúsculo de minúsculo, existe a convenção de colocar tudo minúsculo. Isso é uma boa prática. Tá, então a gente está falando de elementos. Então, quando a gente marca um documento textual com HTML, nós incluímos elementos. O que é um elemento? Um elemento é um combo formado de tags e de conteúdo. Então, o meu texto cru aqui, o meu gato é muito mal-humorado, repare que esse texto aqui, ele é chamado de conteúdo. A partir do momento que eu envolvo, que eu englobo esse meu texto com uma tag de abertura, P, e uma tag de encerramento, barra P, eu tenho o que nós chamamos de elemento. Então, o elemento é um conjunto de conteúdo, mais uma tag de abertura, mais uma tag de encerramento. Isso é um elemento. Nós vamos ver que nem todas as tags, nem todos os elementos em HTML precisam de tag de abertura e tag de encerramento. Mas a maioria sim. Isso é quase que um padrão. Existem algumas exceções que eu vou mostrar para vocês no decorrer das aulas. Mas, a princípio, guarde isso. Quando eu falar elemento, eu estou dizendo não apenas as tags de início e de fim, mas o conteúdo presente dentro das tags. Quando eu estiver falando conteúdo, eu estou falando do conteúdo sem marcação. E quando eu estou falando de tag, eu posso estar falando da tag de abertura ou a tag de encerramento. Então, só cuidado, tá? Eu já adiantei para vocês, mas depois vamos estudar com mais calma. Essa tag strong, ela faz com que a palavra que ela englobe fique em negrito e seja enfatizado por um leitor de tela. Então seria My cat is very strong. Very grumpy, né? Na verdade, que seria a forma como seria lido. A palavra very, muito, ela seria enfatizada por um leitor de tela. Mas observe que eu posso, então, aninhar, colocar um elemento dentro de um outro elemento. Isso é totalmente possível em HTML e nós vamos usar isso o tempo todo. Observe que aqui o elemento strong está dentro do elemento parágrafo, o elemento paragraph. Isso é totalmente possível. Mas lembrando, a ordem de fechamento é inversa à ordem de abertura, né? Eu abri um P, abri um strong, a ordem de fechamento é inversa. Eu fecho o strong, depois fecho o P. Quem estudou compiladores sabe bem dessas questões, né? Dessa forma, essa marcação da linha de baixo aqui está errada. Por quê? Porque aqui eu abri um P, abri um strong e fechei um P. Não, eu não posso fazer isso. Eu não posso mixar essas coisas. Eu tenho que fechar sempre o último a ser aberto primeiro. Também, de forma básica, é importante vocês diferenciar dois tipos de elementos HTML, os chamados elementos em bloco e os elementos inline. Mas antes aqui, para aqueles que já estudam HTML, já vamos antecipar, né? Isso aqui era antes do HTML5. Antes do HTML5, que é a versão atual que a gente usa, nós categorizávamos os elementos HTML em bloco ou inline, em linha, né? No HTML5 nós temos diversas categorias, inclusive de bloco e inline.
Então, na medida que a gente for avançar nos estudos HTML, nós vamos ter outras categorias que eu vou apresentar para vocês. Mas essas duas iniciais aqui são importantes para vocês entenderem, tá? Esses elementos de bloco, ou seja, algum conjunto de tags e conteúdos HTML, eles se tornam uma parte visível dentro da sua página e independente das outras partes do seu texto. Já os elementos em linha são aqueles elementos que estão dentro dos elementos de bloco. Ou seja, fazem parte de um elemento maior que o elemento de bloco. Vai ficar mais claro quando a gente fizer um exemplo. Eu acho que vocês vão ter que se acostumar a aprender a ler documento HTML, porque realmente no começo é chato. Olha a linha 1 aqui, só para vocês terem uma ideia. Como que eu leio? Eu acho que eu já estou meio viciado. Quando eu vou ler, quando eu vou tentar ler o texto, eu tento ler assim, sem ler as tags. Eu leio só o conteúdo. Então eu estou lendo aqui first, second, third. Primeiro, segundo e terceiro. Ok? Então, teoricamente, é isso que vai ser exibido. Primeiro, segundo e terceiro, um do lado do outro. Como eu estou colocando os elementos EM, o EM indica duas coisas. EM de enfatizar, de ênfase em inglês. Quer dizer que um leitor de tela vai ler essas palavras aqui em um tom diferente do resto do texto que não tiver envolto por esse elemento EM. E além disso, vai mostrar itálico. O EM também, além de enfatizar a leitura para uma pessoa com necessidade especial, ele também deixa aquilo que foi envolto em itálico dentro dos navegadores web. Então, a primeira linha, eu leio primeiro, segundo e terceiro, sem espaço em branco, vai aparecer assim. Já a linha 3, repara que eu estou colocando fourth, fifth e sixth entre os elementos P, que são parágrafos. O elemento P indica um parágrafo, quer dizer que no final dele eu pulo uma linha. Então, a linha 3 vai ser exibido fourth, vou ter um pulo de linha, vai ser exibido fifth, vai ter um pulo de linha e vai ser exibido sixth. Diferente do primeiro caso. Ou em outras palavras, a primeira linha, a linha número 1, no navegador vai ficar igual lá em cima, lá, ó. First, second e third, tudo junto. Por quê? Porque é um elemento inline. Quer dizer que eu estou declarando, estou marcando aquele elemento em linha. Já o P é um elemento de bloco. Um elemento de bloco, ele reside dentro da sua própria linha, vamos pensar assim. Então eu tenho fourth, vai ser uma linha, como é um parágrafo, ele vai pular um espaço, vai para a linha de baixo, vai escrever quinto e vai escrever sexto. Essa é a diferença entre um elemento inline e um elemento de bloco. Conforme eu disse para vocês, né, a linguagem HTML5 possui outras categorias, não são apenas categoria em bloco e inline, igual era antes de HTML5. Existem várias outras, só que a gente está começando com esses iniciais aqui, que são os básicos, né? Elementos em bloco e elementos inline. Existe um caso também de elementos que são chamados de elementos vazios. Conforme eu disse, nem todos os elementos seguem essa estrutura de tag de abertura, tag de encerramento. Alguns elementos não possuem isso. O elemento image, que é para nós incluirmos uma imagem no nosso documento HTML, é um desses exemplos. Ele não tem tag de encerramento, não preciso. Basta eu colocar image, que é o nome do elemento, img. Nós vamos ver que esse src aqui, source, isso é um atributo do meu elemento. Atributo é tudo aquilo que não é visível no navegador, mas que fornece informações adicionais para o funcionamento da web. No meu caso aqui, eu estou dizendo que eu tenho uma imagem e que ela reside nesse endereço, na web. Essa imagem, para quem está vendo aí, é o ícone do Firefox. Lembrando que a Mozilla, que é o que a gente está seguindo o material, é nada mais a empresa que desenvolve o Firefox, né? Então aqui eu tenho um exemplo de um elemento vazio, no caso o image. Então, conforme eu disse, o que são os atributos? Os atributos são os elementos não visíveis. São os elementos. Né? São as propriedades não visíveis de um elemento. Tem centenas de atributos HTML. Alguns atributos são específicos para um determinado elemento. Alguns atributos são globais. Você pode usar em todos os elementos. O atributo class, que vocês estão vendo aqui, é um exemplo desse.
Class é um atributo que eu posso colocar basicamente qualquer elemento HTML. Por que eu uso esses atributos? Para eu fornecer esses metadados, essas informações que não são visíveis, mas que são importantes. E talvez mais importante ainda, por que eu uso esses atributos? Porque eu uso esses atributos para poder identificar esses elementos a partir do JavaScript ou de código CSS. Por exemplo, se eu estou num código CSS, eu tenho um conceito que chama seletor CSS, que permite eu referenciar um atributo de um elemento e poder dar estilo para esse elemento. Ou seja, eu poderia usar esse nome editor note para esse atributo class no meu CSS para poder, por exemplo, exibir esse parágrafo numa fonte maior ou de uma outra cor. Ou talvez centralizar, justificar a direita, alinhar a esquerda, coisa do tipo. Tudo controlando via CSS. Então, um atributo ele fornece a um elemento metadados, informações de configuração não visíveis, passíveis de ser usados, por exemplo, no CSS e JavaScript. São informações extras que não vão aparecer visualmente no documento HTML. Alguns atributos, perdão, pessoal, alguns atributos são booleanos. Aí HTML, em vez de você colocar esse atributo igual a true ou false, ele já parte do pressuposto que você não precisa colocar o literal. Tá? Então, como que funciona? Imagina que eu tenho esse atributo disabled. Esse atributo é muito usado em formulários web. É quando você tem algum campo de texto lá que você quer desabilitar. Ou seja, fica cinza, né? Você não consegue clicar lá dentro para digitar alguma coisa. Isso é um atributo, isso é um campo de texto desabilitado. Como que eu posso falar que um campo de texto é desabilitado? Eu posso colocar o atributo disabled igual a disabled, ou apenas colocar disabled, que é o segundo caso aqui. Por quê? Porque é um atributo booleano, né? Então o disabled aqui já está dizendo que ele é verdadeiro ou falso. Tá, nós vamos estudar formulário em algum outro momento. Formulário a gente vai estudar mais na disciplina de gestão do ciclo de vida da aplicação. Porque lá a gente vai fazer aplicações web back-end, e quando você tem um formulário, normalmente você tem back-end envolvido. Porque quando você clica no submit do formulário, o conteúdo do seu formulário vai para um código no servidor, esse código do servidor lê o conteúdo do formulário e faz alguma lógica de negócio. Então o formulário está muito associado com programação back-end também. Então lá que nós vamos estudar com mais detalhes. Mas basicamente a ideia é, se o seu campo de texto está desabilitado, ele vai estar cinza, eu não vou conseguir clicar e digitar nada ali dentro. Se ele não tiver o disabled, eu vou poder clicar e digitar alguma coisa no meu campo de texto. De novo, aqui eu estou passando basicamente todos esses fundamentos necessários para correto entendimento de HTML, né? Só cuidado com isso aqui. Sempre que você tiver um atributo, o literal, ou seja, o valor que você vai colocar para esse atributo, a recomendação é você colocar entre aspas, ou aspas simples, ou aspas duplas. Embora não seja necessário. Só que, embora não seja necessário, você pode ter vários erros e ter dor de cabeça caso você não use a recomendação. Olha um exemplo aqui. No primeiro caso aqui, que eu estou dizendo que não tem problema, está um tique verde ali dizendo que está certo, observe, esse elemento A é um elemento que chama anchor, ou âncora, né? Basicamente é um link, é como que você faz link em HTML. O que eu estou dizendo aqui, que o meu conteúdo, website favorito, favorite websites, eu estou dizendo que esse conteúdo aqui ele é um link. E quando eu clicar nesse link, eu vou para o site do Mozilla. href, esse atributo significa Hypertext Reference, referência a hipertexto. Então o que eu estou dizendo? Favorite website, quando clicado, vai para redirecionar a minha página para esse endereço https://www.mozilla.org. E observe que eu não coloquei envolto em aspas esse meu endereço web. E funciona normalmente. Por quê? Porque no caso aqui o navegador web consegue interpretar, não tem ambiguidade. Mas vamos supor que você tivesse feito isso aqui embaixo. Você teria problema. Porque olha só, o navegador ele ia fazer o parse da seguinte forma. Ele ia identificar, esse texto favorite website é uma âncora. Quer dizer que é um link. Ok. Para onde que vai esse link? Ele começa no href.
Como não tem aspas, ele tenta interpretar da seguinte forma. href fica https www.mozilla.org. Aí ele começa para o outro atributo. Ele viu um espaço branco e falou assim, ó, bacana. Tem um segundo atributo, chama title. Aí esse segundo atributo, title, eu também não estou usando aspas, ele interpreta como se fosse the. Aí tem um espaço em branco. Aí ele acha que Mozilla é um terceiro atributo. E ele acha que é um atributo booleano. Mozilla true, homepage, outro atributo true. Ou seja, você dançou. Né? A dica é simples, né? Para evitar coisas desse tipo que envolva os seus atributos, o conteúdo literal dos seus atributos em aspas. Aí você pode escolher aspas simples ou aspas duplas. Eu estou acostumado com aspas duplas, né? Porque eu venho de Java, né? Lá a gente já usa aspas duplas para string, né? Então, normalmente eu uso. Mas vocês podem usar aspas simples também, conforme vocês podem ver na linha 3 aqui. O que você não pode é misturar, né? Por exemplo, eu iniciei um atributo href aqui nesse exemplo de baixo aqui com aspas duplas e tentei fechar com aspas simples. Isso a gente não pode fazer. Tá, então só para ver se a gente está fazendo certo aqui, observe que o primeiro caso aqui, o atributo href está certinho. O atributo title também está certinho, porque tem duas aspas, abri com aspas duplas, fechei com aspas duplas. Mas repare que esse mesmo exemplo aqui poderia dar problema. Porque eu tenho a palavra isn't. Lembrando que no inglês isso aqui é chamado contracted form, né? Forma reduzida, né? Isn't é is not. Não é, né? Então repare que eu tenho esse apóstrofo aqui na língua inglesa, né? Então se eu fosse usar aspas simples aqui no segundo elemento, no segundo exemplo aqui, ia dar erro. Porque ele ia pegar o atributo title, ia começar a abrir com aspas simples, só que ele ia chegar nesse apóstrofo aqui do possessive, não é possessive case, né? Do contracted form aqui do isn't, ele ia achar que estava fechando o atributo title. Então ele ia achar que title é igual a ISN, e não é verdade. Para você resolver essa ambiguidade aqui, para dizer que esse apóstrofo aqui do isn't não é fechamento do literal title, você pode usar um caractere especial em HTML. Qual que é o caractere especial? Esse código aqui, ó, e-comercial, joguinho da velha, número 39, ponto e vírgula. Esse código aqui é justamente aspas simples. Aí você pode. É a mesma coisa quando você usa em C em Java caracteres de escape, né? Eu tenho uma string em Java, mas dentro da string eu preciso exibir aspas. Eu coloco um barra antes dessas minhas aspas para indicar, para escapar o caractere, né? Para indicar que aquele caractere, o compilador tem que interpretar ele como presente na string e não como um caractere de fechamento da string. É o mesmo exemplo. Então vamos falar de novo um pouco sobre... Eu tinha falado sobre a anatomia de um elemento HTML, né? Aqui eu vou falar um pouco sobre como que é a anatomia de um documento HTML. Tá? Nós vamos estudar todos esses elementos ao longo do curso. Mas repare que todo documento HTML que vocês forem produzir vai ter essa estrutura aqui. Na linha 1, que é chamado preâmbulo, você vai usar sinal de menor, exclamação, doctype, espaço, HTML e fechar a tag. Esse preâmbulo ele evoluiu ao longo dos anos. O primeiro livro que eu li de HTML foi em 1996. Estava começando a especificação. Naquela época, o doctype ele era enorme, tinha umas 3 ou 4 linhas, tinha transitional, DTD, era uma string super complexa, ninguém decorava essa string. Todo mundo copiava essa string, tinha no cantinho lá, toda vez que fosse fazer o documento HTML, copiava aquela string para a primeira linha do documento. No HTML5 é tudo facinho. O HTML5 padronizou que essa string tem essa carinha que vocês estão vendo aí. Exclamação doctype HTML. Então isso está dizendo que o seu documento é HTML5. Na linha 2 e linha 10 é onde fica o meu documento HTML propriamente dito. Seria a raiz, o elemento raiz de todo documento HTML, que tem um nome, HTML. Então todos os elementos que nós vamos criar HTML, eles ficam aninhados dentro do HTML.
O primeiro alinhamento, nós temos o elemento head, que está descrito entre as linhas 3 e linha 6. Head, vocês vão ver que é todo elemento não visível de um documento. Head é aquilo do documento que não é visível. Ou seja, não aparece no navegador web visualmente. Mas é importantíssimo, porque fornece metadados, por exemplo, para as ferramentas de busca. Então, nós vamos colocar várias coisas importantes aqui dentro do head. E nós vamos, ao longo das aulas, trabalhar com isso. Um desses elementos é o conjunto de caracteres, que dá dentro do elemento meta. Eu tenho o atributo charset. Está vendo o TF8 aí? Eu estou dizendo que esse meu documento ele está usando codificação de caracteres UTF-8, que é o padrão praticamente de qualquer linguagem universal hoje em dia no mundo. O UTF hoje engloba caracteres em japonês, caracteres árabes, caracteres latinos também. Então, basicamente, é uma boa prática de programação sempre usar o UTF-8. Essa tag, esse elemento title na linha 5, a gente vai ver também. Esse title indica qual que é o título da aba do seu navegador web. Mas nós vamos estudar isso com mais calma depois também. E repare que também é aninhado ao HTML e irmão do head, vamos pensar assim, eu tenho o body. O body é onde coloca todo o seu texto que vai ficar visível no navegador web. Então tudo que está dentro do elemento body vai aparecer visualmente dentro do navegador web, diferentemente do elemento head, que serve apenas como metadados. Então essa é a anatomia, essa é a estrutura que todo documento HTML vai ter. Eu vou já até mostrar um macetinho para vocês. Se vocês estiverem começando com programação web, às vezes esses macetes são interessantes, né? Vou criar um documento qualquer aqui. Tem até aqui um erase me aqui, ó. Isso aqui é teste. Eu vou apagar aqui. Tá. Eu criei esse arquivo erase me só para teste mesmo, tá? Estou no Visual Studio, né? Visual Studio Codes. Se eu colocar porcentagem, repare que do lado direito aqui já deu um wizard para mim, né? Aí eu vou clicar Tab. Pronto, já preenche para mim. É tipo o PSVM no Eclipse, ou main, no NetBeans, ou main no Eclipse, para você gerar um método main. No Visual Studio Code você já tem, só colocar exclamação, tab, ele já faz esse documento inicial para vocês, HTML, com doctype, com HTML, com body, com head, e observe, coloca até umas informações a mais. A gente vai ver que essa aqui é muito importante caso a gente está trabalhando com sites responsivos, né? Que vai ser acessado via web, por navegadores web, tanto em PCs, como laptops, quanto, por exemplo, dispositivos móveis. Tá? Mas nós vamos discutir isso mais para frente também. É bem provável que lá na frente eu fale um pouco de Bootstrap com vocês. Aí a gente vai trabalhar um pouco com essa questão de layout responsivo, vocês vão entender melhor. Outra característica importante que vocês têm que entender, que é simples, né? É a questão de espaços em branco, né? Em HTML. A pergunta é, por que a gente usa espaço em branco? Porque a gente viu em aula passada lá que para o computador, para o navegador web, tanto faz, né? Inclusive, quando chega o texto, um documento HTML no navegador, chega sem espaço em branco praticamente, né? Por quê? Porque o espaço em branco ocupa espaço em memória. Para você transmitir um documento respeitando os espaços em branco via web, ele gasta muito mais tempo do que você compactar esse documento eliminando os espaços em branco. Tá, então o espaço em branco para o navegador web, tanto faz. Ter ou não ter, para ele, tanto faz. Mas para o ser humano é muito importante, por causa da questão de facilidade de leitura. É o readability, né? Capacidade de você entender aquele texto. Então, se vocês forem pensar aqui, olha na linha 1, eu estou dizendo que eu tenho dogs are silly, eu tenho um parágrafo, e repare que na linha 3 e 4 eu tenho o mesmo parágrafo. Só que na linha 3 e 4 eu estou dando espaço em branco. Esses espaços em branco, assim, quando chegar para o navegador web, ele vai interpretar como se fosse apenas um espaço em branco. Para ele, tanto faz. Tanto faz. Mas para a gente é muito importante, porque às vezes eu vou querer readability, né? Eu falei um pouco para vocês sobre esses caracteres especiais. A boa notícia é que são poucos caracteres especiais que vocês têm que decorar. E acho que é bem trivial. Lógico, o sinal de menor é a abertura de tag em HTML. Então, se você precisar colocar um sinal de menor no seu texto para ser exibido no navegador web, em vez de colocar o sinal de menor, você tem que substituir pelo caractere especial.
É o E comercial, LT, ponto e vírgula. Por que é LT? Less than, menor que. Né? É outra forma, se você souber inglês, para você decorar fácil. Mesma coisa GT. O que é GT? Greater than, maior que. Então, basicamente, é o sinal de maior. Para aspas duplas, eu tenho quotes. Para aspas simples, apóstrofo. E para o E comercial, ampersand. Ampersand é a palavra em inglês para E comercial. Então, toda vez que eu quiser que esses caracteres menor, maior, aspas duplas, aspas simples e E comercial apareça em um documento HTML renderizado pelo meu navegador, eu tenho que substituí-los por esses caracteres especiais. Existem centenas de caracteres especiais, copyright, vários outros, né? Mas são só esses que vocês têm que decorar. Porque quando você declara lá naquela tag, naquele elemento meta, dentro da tag heads, você fala UTF-8, você já indica que o navegador consegue interpretar qualquer um desses caracteres. Então, se você colocar um caractere de copyright no seu digitar esse caractere aí normalmente, você não precisa colocar o código dele, não. O navegador consegue interpretar, porque você está usando o UTF-8, né? Então, só para vocês verem um exemplo aqui, na linha 1, lá, em HTML você define um parágrafo usando o elemento P. Aí a saída aqui tá em uma linha só. E repare que na saída aqui não apareceu o P. Por quê? Porque o P aqui é uma tag, né? Inclusive o navegador web está tentando interpretar esse P barra P aqui como fosse um novo parágrafo. É por isso que a palavra element aqui está numa linha separada. Ele iniciou um novo parágrafo. Para evitar isso, eu quero que apareça a tag P no texto. Eu quero que essa tag apareça no texto. Eu tenho que substituir ela por E comercial less than, ponto e vírgula, que é o sinal de menor, depois a letra P, depois um sinal de maior. E comercial greater than, maior que. Aí eu consigo exibir exatamente o meu caractere. Se vocês tiverem curiosidade, nesse link aí tem na Wikipedia uma lista com todos os caracteres especiais de entidade presente em HTML. Tá? Tem uma lista completa aqui de todos esses elementos, mas lembrando, vocês só precisam decorar aqueles quatro ou cinco que eu te mostrei para vocês. Esses cinco que eu mostrei para vocês aqui. Porque os outros, se vocês usarem o TF8, vocês podem digitar aquele caractere no teclado que vai ser interpretado normalmente. Vou falar um pouco, falando de espaço em branco, vou falar um pouco de comentários. Também vocês são da programação, para vocês isso não vai ter mistério, né? Eu posso ter trecho do meu documento HTML que não vai ser renderizado pelo navegador web. Ele é apenas um comentário, talvez para você lembrar o que você fez no futuro. Depois de 6 meses você voltou um documento, é uma coisa complexa ali que você fez. Você pode comentar o seu documento sem problema nenhum. Em Java a gente sabe, coloca barra barra ou barra asterisco e fecha com asterisco e barra. Você tem várias formas de fazer comentários em Java. Em HTML, como funciona? Sinal de menor, bang, sinal de menor, exclamação, tracinho, tracinho. E fecha com tracinho, tracinho, sinal de maior. É assim que você faz comentário em HTML. Esse código da linha 3 não vai ser renderizado pelo meu navegador web. Tá. Vamos lá. Vamos falar um pouco mais de detalhe aqui sobre o elemento head, que é a parte não visível de um documento HTML, né? Mas, de novo, que ela é importantíssima. Defino o conjunto de caracteres. É aqui que eu associo, por exemplo, minhas folhas de estilo em CSS. É aqui que eu forneço informações para bookmark. É aqui que eu forneço informações específicas para que as ferramentas de busca, no momento que for fazer uma busca, que a minha página apareça mais próxima lá das primeiras opções do resultado de busca. Ou seja, é uma parte muito importante de HTML entender o correto funcionamento do elemento head, embora ele não seja visível nos navegadores web, né? Então, o head é a parte do documento HTML que não é visível, não é exibido pelo navegador web no momento que é carregada a página. Então, qual que é o objetivo aqui dessa mini aula aqui, né? É falar um pouco sobre o elemento head, para que a gente para ele serve, né? E por que é importante ter isso aqui no documento HTML. Então, conforme eu já adiantei para vocês, eu já deixo de cara para vocês essa boa prática, né? Sempre que for colocar um elemento head, coloque esse elemento meta com o atributo charset para UTF-8, porque aí você, teoricamente, vai poder usar qualquer caractere de qualquer idioma usado no mundo.
tá? É meio que uma boa prática. Existem outros códigos de caractere, mas eu não recomendo, porque senão você vai poder ter algum problema. Imagine, por exemplo, você quer exibir algum trecho do documento em japonês. Se você tiver com um conjunto de caracteres codificado errado, pode ser que alguns navegadores não consigam exibir aquele conteúdo. Por que eu estou falando pode ser? Porque hoje em dia os navegadores são muito inteligentes no sentido de já interpretar qual que é o conjunto de caracteres com base no texto. Então muitos vão conseguir renderizar. Mas você nunca sabe se o seu usuário está usando um navegador recente ou está usando um navegador muito antigo. Navegadores muito antigos pode ser que você tenha problema, tá? Então, para evitar isso, sempre define no heads qual que é o conjunto de caracteres usado no seu documento web. Se você quiser ver, até coloquei um exemplo aqui, ó. Tente ir em algum dos seus sites favoritos e use as ferramentas de desenvolvedor para verificar o heads. Vocês vão ver que tem todo o site, né? O site do Unifal é feito em WordPress. Nós vamos ter uma aula sobre WordPress também. Mas só para vocês terem uma ideia, eu posso pegar qualquer lugar aqui, botão direito, mandar inspecionar elemento. Vou abrir o Browser Developer Tools. Eu estou no Safari, mas tem para todo o navegador, né? A gente já viu isso. Aqui, ó. Tá vendo? Eu tenho o head. Olha o tamanho do head aqui da Unifal. Opa, não consegui selecionar. Começa aqui, ó. É a parte do head dentro do Unifal. Olha o tanto de coisa que eu posso colocar dentro do head, né? É só para vocês verem que toda página que vocês acessarem, vocês podem inspecionar e ver qual que é o heads. Aqui ele está fazendo link para algumas folhas de estilo, está colocando algumas coisas do tipo de viewport para parte responsiva, né, para servir também para dispositivos móveis. Mas a gente vai entrar em detalhes disso aqui em um outro momento. E conforme eu também já disse, né, o elemento meta com o atributo charSet, ele configura qual que é o esquema de caracteres utilizado pelo seu documento web. No meu caso aqui, o UTF-8 é um conjunto universal que basicamente tem todos os caracteres de qualquer idioma usado no planeta Terra, vamos dizer assim, né? Então é uma boa ideia sempre configurar esse elemento meta com esse atributo charSet em toda a página que você for criar. Aqui uns outros exemplos. Isso aqui está lá na nossa documentação de referência no sítio do Mozilla, lá no sítio eletrônico do Mozilla. Eu já fiz esse teste, já vou dizer para vocês que mesmo sem colocar o TF8, eu consigo exibir esses caracteres em japonês. Mas aqui está um print screen de uma versão antiga do Chrome que não exibia. Aqui, por exemplo, imagina que naquele elemento meta, no atributo charSet, alguém configurou para ISO 88591, que é um outro esquema de codificação, diferente do UTF-8. Se você tivesse feito isso e tivesse algum caractere em japonês, repare que o navegador web se perderia e não conseguiria renderizar. É por isso que a gente recomenda sempre usar o UTF-8, para evitar coisas desse tipo. Eu posso, inclusive, colocar algumas informações, meta-informações, sobre autor, descrição daquele documento web, dentro do meu elemento head. Ou seja, eu posso usar o atributo name do elemento meta, que está dentro do elemento head, e fornecendo talvez um breve resumo daquela minha página. No meu caso aqui, olha, por exemplo, eu estou fazendo uma descrição do conteúdo da página do Mozilla. Aí eu tenho uma breve descrição do que ela faz. Por que isso é importante? Porque se você fizer bookmark, ou seja, se você quiser fazer o bookmark de um link para voltar dele depois, o texto que vai aparecer dentro do seu bookmark lá, do seu navegador web, vai ser esse texto que você definiu aqui. Qual que é a outra vantagem? As ferramentas de busca, elas leem o conteúdo desses atributos meta para ranquear as páginas nos resultados de saída. Vocês nunca viram falar dessas empresas que às vezes ganham dinheiro só para colocar a sua página lá no topo das buscas do Google? Eles trabalham muito com essas questões aqui, né, de como colocar o meta certinho, como colocar as palavras-chave, para você poder justamente elencar melhor o seu site. Então isso tudo é importante, esse elemento meta é muito importante para você, por causa dessas palavrinhas aí, ó. Search Engine Optimization, otimização de ferramentas de busca. Tá? Quando você
torna o seu documento web mais descritivo com esses elementos meta dentro dos elementos heads, você facilita a vida das ferramentas de busca no momento de fazer consulta, por exemplo, no Google, coisas do tipo. Tá, e nós vamos estudar várias aulas aqui sobre CSS e JavaScript. E uma das formas de você declarar, por exemplo, CSS é dentro do elemento heads. Você pode colocar, igual a gente já viu numa aula anterior aqui, eu posso colocar o JavaScript e o CSS junto com o código HTML no mesmo documento. Eu posso. Só que isso é péssimo, né? Porque isso aí não favorece separação de interesses. O ideal é quando eu tenho o CSS separado, o JavaScript separado num arquivo e o HTML em outro arquivo. Por quê? Porque eu consigo trabalhar, inclusive, em equipe, né? Cada um trabalhando uma parte do código e fica muito mais modular, muito mais organizado, né? Você não mistura coisas que, teoricamente, deveriam estar separadas. Porque o HTML tem o objetivo de estruturar o código e dar semântica para ele. CSS tem como objetivo fazer layout e estilo. E JavaScript adicionar interatividade. Então são coisas distintas, os assuntos são diferentes. Então a gente não compensa misturar tudo na mesma documento, não. Por que eu estou falando tudo isso? Porque, por exemplo, nós temos o elemento link que fica dentro do heads. E olha o que eu estou dizendo aqui. Eu estou dizendo que o meu elemento link, eu tenho dois atributos. O rel, que é relativo, relacionamento, e o href, que é a referência. Eu estou dizendo aqui, ó, todos os meus estilos CSS vão estar no arquivo separado do meu documento HTML. Esse arquivo está no mesmo diretório que o meu documento HTML e chama mais cssfile.css. E qual que é a relação desse arquivo CSS com o meu documento HTML? Ele é uma folha de estilo, style sheet. É isso que eu estou dizendo. Então, toda vez que eu quiser associar folhas de estilo CSS com documento HTML e colocar essa folha de estilo fora do meu documento HTML para deixar mais organizado e permitir reuso de folhas de estilo entre diferentes documentos HTML, basta eu colocar o elemento link dentro do elemento head do HTML e colocar dois atributos. O atributo rel, que indica qual que é esse relacionamento, falando que o meu recurso, no meu caso, é uma folha de estilo, e o href, indicando aonde está essa folha de estilo. Eu tenho um outro elemento que esse não precisa ir dentro do heads. É o elemento script. Conforme vocês podem ver aqui, o script eu indico qual que é o arquivo JavaScript que vai estar associado com o meu documento. Então aqui é um pouco diferente, o meu elemento chama script e não chama link, ele chama script, e tem um atributo src de source, indicando onde está o código-fonte. No meu caso aqui, eu estou dizendo que eu tenho um arquivo de script em JavaScript chamado myjsfile.js e que esse arquivo de script está no mesmo diretório do meu documento HTML e ele é acessado a partir do atributo source do elemento script. Só cuidado, porque lembrando que o JavaScript ele vai adicionar interatividade nos elementos HTML. Então, uma boa prática é que você não coloque esse elemento script dentro do head. Porque o head, quando o navegador web vai fazer um parse, ele faz de cima para baixo. Né? Então, quando ele está no head, ele não carregou nenhum elemento, body, nenhum parágrafo, não carregou nada. Se você coloca um script ali e seu script teoricamente acessa algum desses elementos, esse elemento pode não ter sido carregado ainda pelo navegador web. Aí você vai ter um erro. Então, uma dica é, se você for colocar um elemento script, coloque ele ou no início do body, para você já ter ali juntamente com o carregamento, ou lá no final do seu código. Quando todo conteúdo HTML já ter sido feito parse pelo navegador web, já ter sido criado o DOM, que é aquela estrutura que representa o seu documento na memória, para aí sim você poder aplicar o seu JavaScript. Apenas uma observação aqui, né? O elemento script precisa de uma tag de encerramento, né? E eu posso usar, inclusive, o elemento script. Se eu não quiser apontar para ninguém, eu posso, dentro da própria página, conforme a gente viu, colocar script, colocar o conteúdo ali dentro do meu script e barra script no final. Isso totalmente é possível, mas apesar de não ser uma boa prática. O ideal é quando você tem os seus arquivos de script separados. Também conforme... não, isso que eu não disse ainda, tá bem? Mas é uma boa prática, além de você colocar o código de caracteres, é muito importante também você definir qual que é o idioma do seu documento.
Por que que é importante você definir o seu idioma? Por questão de acessibilidade, né? Lembrando que a forma de pronunciar duas palavras em idiomas diferentes é totalmente diferente. Ué, é só você pegar a palavra data, né? Pega a palavra data, que significa data em português, e data de data science, né? Ou data science, se você preferir. São as palavras com a mesma grafia, idiomas diferentes, são pronunciados totalmente diferentes. Então é muito importante que você defina também, dentro do seu heads, você defina também qual que é o idioma que está sendo usado dentro da sua página. No meu caso aqui está sendo usado inglês dos Estados Unidos. Mas poderia ser PT, indicando português genérico, ou PTBR, português brasileiro, caso fosse desse tipo. Muito importante isso aqui. Esse atributo lang, que diz idioma, ele é um atributo que a gente fala que é um atributo global. Ele pode ser usado em vários elementos HTML. Repare que aqui eu coloquei o lang dentro do elemento HTML, que é o elemento raiz do meu documento HTML. Mas eu posso, inclusive, ter uma página que ela é em inglês, lá no heads definido assim, mas se eu tiver um parágrafo em japonês, eu posso criar também. Dentro do meu documento lá, naquele trecho específico que o meu idioma está mudando, eu posso colocar um elemento, por exemplo, span, com o atributo lang, no meu caso JA, falando que é japonês. Então o navegador vai interpretar só aquela parte específica do meu documento como japonês. Totalmente possível. Eu vou voltar nesse elemento spam mais para frente com vocês, mas é um tipo de elemento que você tem que usar com parcimônia, com cuidado, né? Porque mesma coisa do spam, o div, o i, o b, você tem uns elementos em HTML que não têm poder semântico. Eles são úteis em alguns casos. O div, principalmente, é muito útil, né? Se estiver usando framework tipo Bootstrap, você vai usar div o tempo todo como alvo dos seus elementos, mas ele não tem poder nenhum semântico. O navegador apenas interpreta aquilo ali como trecho de texto. A gente não tem que ter cuidado no usar eles, né? Mas eu vou discutir um pouco isso com você mais para frente. O span é um desses elementos não semânticos, né? Serve apenas para você marcar uma parte do seu texto, mas não quer prover nenhum significado semântico. Mas para você poder usar esse elemento como target, como alvo a partir de CSS ou JavaScript. Se vocês tiverem curiosidade, né? Aqui eu tenho o padrão ISO, né, que define esses códigos, PT, PTBR, EN, né? É um padrão da ISO, né? De todos os idiomas usados no mundo, para quem tiver curiosidade.